E fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, sofrendo tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E separava, chamou-se para amar, luz que outrora apagada, agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar. Grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Boa noite. Boa noite a todos vocês, umas boas-vindas a vocês que estão aqui, né, mais uma vez, no sábado à noite, 8 horas da noite, já passaram 3 minutos. Bem-vindo a você que está aqui comigo, a você que ainda não chegou ainda, que Deus possa abençoar você, a sua família, Deus possa estar contigo aí onde você estiver, e que a graça do Senhor e a bondade dele acompanhe você. Hoje nós temos um tema muito interessante. Por que eu escolhi esse tema? Porque o mês de junho na Igreja Batista se fala muito da pessoa idosa, inclusive lembrando
das medidas protetivas, ou seja, da proteção à pessoa idosa. E nós vamos falar um pouquinho sobre o idoso nessa live dessa noite. E se você é uma pessoa que já está na idade que a gente chama melhor idade, ou seja, terceira idade, ou você ainda convive com pessoas da terceira idade, ou você trabalha com pessoas da terceira idade, ou você tem pais, avós, bisavós, ou você lá no seu trabalho convive com pessoas mais velhas e na sua igreja, essa live é para você meditar um pouquinho na importância dessa faixa etária, porque ela está presente no nosso cotidiano, não é? Então, nós vamos agora fazer uma oração. Eu quero agradecer você por estar aqui. Aí onde você estiver, você ore. Peça a bênção de Deus sobre sua família, que tem pessoas idosas. Também agradeço a você que está presente aqui comigo, que você possa orar também junto comigo, pedindo a bênção de Deus sobre sua vida e sobre aqueles a quem você ama. Fechemos os nossos olhos e vamos entregar a nossa oração a Deus nessa hora. Pai de amor e de bondade, santo é o teu nome. Obrigado, meu Deus, porque nós cremos que tu estás aqui conosco, mesmo estando em lugares tão diferentes que estão acompanhando a minha voz, e que essa live possa ser uma bênção na vida de cada pessoa, inclusive das pessoas que estão já na faixa etária do idoso. Pedimos a tua bênção sobre a vida deles, sobre a família, sobre sua saúde, sobre seus trabalhos, sobre suas preocupações, seus anseios, suas necessidades também. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém. Então, agora o que nós vamos fazer? Nós vamos agora ler o Salmo do Idoso. Você sabia que tem um salmo que é o Salmo do Idoso? Não sabia? Então, agora você vai estar comigo lendo o Salmo do Idoso. Pega a sua Bíblia, ou se você não está com a sua Bíblia aí, você vai depois dessa live, você vai abrir a sua Bíblia lá e vai ler todo o Salmo. E eu vou ler todo o Salmo. Claro que eu não vou fazer uma pregação, uma mensagem em cima desse Salmo, porque esse salmo vai levar muito tempo a gente pregar sobre ele, talvez uma outra oportunidade, tá? Mas eu quero que vocês prestem bastante atenção. A Bíblia, meus irmãos, meus amigos, fala de todas as faixas etárias e fala de todos os assuntos. Portanto, a idade da maturidade, ou seja, a idade em que a pessoa chegou já no limite, né, de vivência, que nós conhecemos pessoas que chegam a 80, 90 e até 100 anos de idade, não é? Chegando no limite da sua vivência. Mas o que a gente pensa sobre isso? Que tem que ter um aspecto da vida 70. Ó, se você não ler aqui, tá? Você vai ler depois, tá certo? Vamos combinar assim? Eu até fiz uma perguntinha lá na enquete. Você respondeu lá na enquete, lá no story do Facebook meu? Você acredita que o idoso é respeitado? O que você respondeu? Você respondeu alguma coisa para mim lá? Eu vou ver. Eu gosto de ver o resultado da enquete só depois da live. Só bem depois da live que eu gosto de ver. Então, você acredita que o idoso é respeitado? Então, vamos lá. Súplicas de um ancião. Em ti, Senhor, me refugio. Não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça e resgata-me. Inclina-me os ouvidos e salva-me. Sê tu para mim uma rocha habitável em que sempre me acolha.
ordenaste que eu me salve, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Livra-me, Deus meu, da mão do ímpio, das garras do homem injusto e cruel. Pois tu és a minha esperança, Senhor Deus, a minha confiança desde a minha mocidade. Em ti me tenho apoiado desde o meu nascimento e do ventre. Para muitos sou como um portento, mas tu és o meu forte refúgio. Os meus lábios estão cheios do teu louvor e da tua glória continuamente. Não me rejeiteis a minha velhice, quando me faltarem as forças. Não me desampares, pois falam contra mim os meus inimigos e os que me espreitam a alma continuam. Consultos reunidos, dizendo: Deus o desamparou, persegui-o, prendei-o, pois não há quem o livre. Não te ausentes de mim, ó Deus, Deus meu, apressa-te em socorrer-me. Sejam envergonhados e consumidos os que são adversários de minha alma. Cubram de opróbrio e de vexame os que procuram o mal contra mim. Quanto a mim, esperarei sempre e te louvarei mais e mais. A minha boca relatará a tua justiça e de contínuo os feitos da tua salvação, ainda que eu não saiba o seu número. Sinto-me na força do Senhor Deus e rememoro a tua justiça e a tua somente. Tu me tens ensinado, ó Deus, desde a minha mocidade, e até agora tenho anunciado as tuas maravilhas. Não me desampares, pois, ó Deus, até a minha velhice e as cães, até que eu tenha declarado à presente geração a tua força. Ora, a tua justiça, ó Deus, se eleva até o céu. Grandes coisas tem feito, ó Deus. Quem é semelhante a ti? Tu que me tens feito ver muitas angústias e males, me restaurarás ainda a vida e de novo me tirarás do abismo da terra. Aumenta a minha grandeza, conforta-me novamente. Eu também te louvo com a lira, celebro a tua verdade, ó Deus meu. Cantar-te-ei salmos na harpa, ó Santo de Israel. Os meus lábios exultarão quando eu te salmodiar. Também exultará a minha alma que remiste. E o último versículo fala assim: igualmente a minha língua celebrará a tua justiça todo dia, pois estão envergonhados e confundidos os que procuram o mal contra mim. Agora tem mais um versículo muito importante. Esse versículo aqui é muito importante, que eu vou ler agora. Também é no livro de Salmos, tá? Dá uma olhadinha lá depois. Salmos no capítulo 92, versículo 14 e 15. Ele fala assim, ó: na velhice ainda darão frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto, ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Graças a Deus que a Bíblia fala sobre essa faixa de idade, sobre a velhice, sobre a terceira idade, sobre o idoso, sobre o ato de envelhecer, sobre aquilo que o idoso aprendeu na sua mocidade e não esqueceu na sua velhice. E aí? Você acha que o idoso é respeitado?
Você acredita que nós estamos vivendo uma época em que o idoso ele tem todos os seus direitos garantidos? Deixa eu falar um pouquinho para vocês aqui. O Estatuto do Idoso no Brasil é uma lei federal, 10.741, do ano de 2003. O Estatuto do Idoso, alguns podem pensar assim, para que fazer um estatuto? Todo mundo sabe que o idoso precisa, todo mundo sabe que chega uma certa idade que ele precisa ter direitos garantidos pela lei. Mas esse estatuto ele veio acordar muita coisa que estava adormecida na nossa nação. Ou seja, muitos dos direitos não estavam sendo respeitados para o idoso. E hoje nós vemos, se o idoso tem, por exemplo, estacionamento é, para o idoso, se hoje tem desconto para o idoso assistir peças teatrais ou cinema, se ele tem gratuidade ou pagar metade das passagens de trem, de ônibus, passagens aéreas, etc. Se ele tem assento nos transportes públicos, se ele tem prioridade nas filas de bancos, se ele tem prioridade na vacinação, nos atendimentos nas emergências, nos postos, é tudo devido à lei que foi instaurada no nosso Brasil, pensando especificamente no Estatuto do Idoso. Portanto, talvez você não seja da terceira idade. Você ainda não chegou aos 60 anos, 65 anos. Mas você pode ter convivência com alguém da terceira idade. Você pode conviver com seus avós ou com seus pais, ou você trabalhar com pessoas que já ainda não se aposentaram, que estão ali ainda convivendo com você. Se você frequenta igreja, você vê que muitos dos nossos membros das igrejas nossos, eles são idosos, já passaram dos 60 anos, 65, tem pessoas com 70, 75 anos. E essa parte da nossa população, esse público que a gente está conversando essa noite, é eles que nós vamos considerar. Por quê? Nós sabemos que o Estatuto fala que o idoso ele tem direito à vida, ou seja, ter prioridade. Se ele está passando mal, ele é idoso, ele vai ser atendido imediatamente. Ele tem direito à saúde, ou seja, medicação, exames. Ele entendeu o que está acontecendo com ele, remédios, alimentação. O idoso não é permitido ele passar fome, passar necessidade de alimento. Ele precisa ter o seu alimento garantido. Vocês já notaram que algumas escolas abrem agora para a pessoa estudar o ensino fundamental, as séries iniciais, o ensino médio, faculdades. Já notaram que eles estão abrindo para pessoas de mais idade, aqueles que não tiveram chance de estudar na época correta, porque tiveram várias e várias situações que impediram. Talvez trabalho, talvez enfermidade, talvez perda de um familiar, talvez ter que cuidar dos outros irmãos, e vai por aí afora. São vários e vários motivos que levam a pessoa a não estudar, e quando ela chega a uma certa idade, ela quer voltar a estudar. E isso é muito bacana, quando a pessoa resolve, ela mesma fala assim, eu preciso estudar mais um pouco. E ela vai e enfrenta uma sala de aula. Isso é muito bacana. Então, o idoso tem direito à educação, tem direito à cultura, a participar da vida cultural da sua cidade, a estar participando das atividades que envolvem cultura da sua cidade, seu estado,
que um concurso público que é sério, né? Eles colocam a idade mínima, mas vocês já notaram que não pode ter idade máxima? Já perceberam isso? Não pode ter a idade máxima, porque a idade máxima não existe, não pode ter. Não pode ter. Se uma pessoa de 70 anos quiser fazer um concurso, qualquer concurso, uma prefeitura, para o estado, para ser professor, para trabalhar em livrar, desculpa, no Banco do Brasil, ser bancário, etc, etc, ele não pode ser barrado. Ele não pode ser barrado. Ele tem o direito de fazer um concurso e passar. E ele tem o direito de assumir aquele posto. Né? Isso é muito bacana, isso é muito bom, isso é muito salutar. Então, quem é idoso? Então, idoso, pela idade, é aquele, pelo estatuto do idoso, tá? É aquele que já tem 60 anos. É considerado idoso. Mas a gente sabe que nem todo mundo com 60 anos está aposentado, mas ele já é considerado, no Brasil, ele já é considerado idoso com 60 anos. Mas também o nosso estatuto é muito sério. Por quê? Porque os idosos antigamente, eles eram maltratados, eles não tinham seus direitos garantidos, às vezes eles eram abandonados nos asilos, ainda existe asilo, né, gente? Mas eles eram abandonados, a família não estava junto com eles. Então, o artigo 4 do Estatuto, ele fala exatamente isso, que nenhum idoso pode ser negligenciado em seus direitos fundamentais, ele não pode ser discriminado porque ele tem uma certa idade, presta atenção, isso é muito importante, ele não pode ser discriminado, fulano é idoso, de forma alguma, tal pessoa que fala isso, fala por mero desconhecimento. E a dificuldade que tem é a pessoa denunciar que ela foi discriminada. É lógico, gente, violência para todas as idades, mas o idoso ser violentado, ser vítima de violência, de abuso, isso aí é uma negligência. Crueldade e opressão. Nenhum idoso pode ser submetido a crueldade, nenhum tipo de opressão. E ele tem os seus direitos civis, políticos, individuais e sociais garantidos. Os direitos civis, que ele ainda pode continuar votando, ele pode continuar ainda exercendo seu direito cidadão, ele pode se candidatar a um cargo político com mais de 60, 70 anos. Nós vemos políticos aí de muitos anos trabalhando na política, já idosos, não é? E seus direitos individuais e sociais garantidos. Então, a partir dos 65 anos, preste atenção, se aquele idoso ele não tiver nenhum ganho, não tiver aposentadoria, ele vai ganhar um salário mínimo por mês, chamado BPC, benefício de prestação continuada, para garantir a sobrevivência daquele idoso. Se ele não tiver um outro ganho, aquele idoso, ele receberá esse benefício federal, tá? Então, na verdade, como é que você que tem sua mãe, seus avós, seus tios, ou você mesmo, vê se você concorda. Se você não concordar, coloca aí, compartilha aí, escreve aí no comentário, né? Como que nós podemos contribuir para que o idoso ele tenha um momento, essa faixa de idade seja boa para ele. É lógico, o idoso, ele às vezes ele para de trabalhar, às vezes não, às vezes ele continua a trabalhar. Mas às vezes a família fica junto dele, fica perto ali junto. O que deve ser dado ao idoso? Vou falar 10 coisas. Primeiro, ele tem que ter amor e carinho, ou seja, ele tem que saber que tem alguém que gosta dele, que quer cuidar dele, estar perto dele. Segundo, tem que ter paciência, muita paciência. Aquilo que a gente faz rápido, aquilo que a gente tem agilidade para fazer, o idoso já não. Às vezes você pergunta uma coisa, o idoso
demora para responder, às vezes demora, às vezes ele não entendeu o que você falou, já está tendo um princípio aí de surdez, tem dificuldade de ouvir. Tem que ter muita paciência, pedir a Deus paciência. Terceiro, reconhecer sabedoria na experiência, ou seja, vai ter momentos que o idoso vai querer te ensinar, vai querer entrar com algum aconselhamento com você, vai falar assim, olha, isso aconteceu comigo no passado, mas isso não é bom, não é? Aprenda com a experiência, não é? E o idoso, ele tem as experiências e ele tem como, então, mostrar essa sabedoria da vivência que ele teve nesses anos todos. E ela não pode ser desperdiçada de forma alguma. Quarto lugar, nós temos que observar a saúde do idoso e a qualidade de vida dele. O idoso não pode ficar muito em casa, ele tem que ter um lazer, ele tem que ter uma vida social, ele tem que sair, ele tem que ter amigos. Não é só criança, adolescente e jovem que é para ter amigos. O idoso precisa cuidar da saúde, precisa ter essa saúde com qualidade. Mas não é só a saúde física, é a saúde mental e a saúde espiritual também. O desrespeito ao idoso significa que os direitos dele, ou seja, ele não está sendo ouvido, ou não está sendo respeitado. Às vezes tem gente que desrespeita, o idoso pede uma coisa, faz outra, não é? E não é ouvido, às vezes grita, né? Com ele. E tem alguns limites também, alguns limites que os adultos que ainda não estão na faixa etária do idoso não compreendem muito bem. Muitas vezes o idoso tem os seus horários de acordar, de levantar, de fazer suas coisas, né? Respeitar esses limites que ele tem. Muitas vezes a pessoa já faz as coisas, muita coisa ao mesmo tempo, rápido. O idoso já não é assim. Ele já tem algumas limitações. 7. Não discutir na frente deles. O que significa isso? Às vezes o idoso, por causa da viuvez, ou por causa que ele está sozinho, né, vem morar com os seus filhos. E às vezes presencia algum tipo de discussão, algum tipo de desconforto, alguma coisa, algum xingamento, alguma coisa que desagrada, e às vezes o idoso está ouvindo. Evitar esse tipo de situação, ou seja, discutir na frente do idoso é a mesma coisa que está falando assim, você também está atrapalhando a gente. Não pode não ser isso, às vezes não é isso, mas ele se sente assim, ele se sente acuado. Procurar estabelecer uma rotina boa para ele, uma rotina que faça com que ele permita também ajudar ele naquela rotina, a tomar um sol, fazer uma caminhada, andar de bicicleta, fazer uma leitura, fazer a visita, etc, etc. 9, estimule a ter um lazer. Exatamente. Um lazer pode ser um trabalho manual, pode ser cuidar de uma horta, pode ser fazer visitas aos enfermos e doentes, se a pessoa tiver possibilitada de fazer, escrever cartas. Hoje não existe mais carta escrita, é mais e-mail, mas tem pessoas que gostam de escrever carta, gostam de dar telefonema para os amigos, gostam de saber dos amigos. E outra coisa, a última coisa, incluir ele nas suas próprias atividades. Muitas vezes o idoso se vê sozinho, solitário, abandonado, porque às vezes os filhos, netos, sobrinhos não incluem ele em suas atividades. Pelo contrário, exclui. Deixa ele em casa. Às vezes ele quer que alguém o leve, né? Às vezes ele fica constrangido de falar, não, eu quero ir também. Não é? Eu quero passear também, eu quero também andar de trem, eu também quero andar um pouquinho lá naquele parque, eu quero ir lá no shopping também, sentar lá, tomar café, não é? Às vezes ele não é incluído, né? Então é importante que você inclua o idoso também nas suas atividades, quando você puder, é claro. Nós temos 20 milhões de idosos no Brasil. A tendência é aumentar o número, porque a qualidade de vida, a expectativa de vida principalmente, o cuidado com os idosos, vacinação, medicamentos, especialistas que se
que estão na rede pública, e muitas outras situações boas estão acontecendo, os idosos estão vivendo mais, estão cuidando mais da sua saúde, estão tendo mais acesso à saúde pública e está sendo muito melhor. Então a expectativa do brasileiro agora está aumentando. Com isso, o número de idosos, claro que tende a aumentar. Nós temos o grande evangelista Billy Graham. O Billy Graham, ele morreu idoso, né? Ele morreu já idoso. Ele tinha, eu creio que ele tinha 99 anos quando ele faleceu. Ainda fazendo o seu trabalho de evangelista pelo mundo, e muito bonito isso. Eu dou graças a Deus porque Billy Graham, ele foi uma diferença na geração e não parou, ele continuou fazendo trabalho dentro das suas limitações. Mas eu queria falar para você o seguinte, você se sente discriminado e respeitado na igreja? Você que é idoso? Eu tenho visto pastores idosos fantásticos que não param de trabalhar, não param de pregar, não param de testemunhar, não param de andar, de caminhar, de evangelizar, de cantar, de tocar. Olha, você que está aqui ouvindo, que está me ouvindo, olha, não pense que a igreja não tem lugar para você, porque ela tem. Tenho visto os idosos que são verdadeiros intercessores na sua igreja. Tenho visto idosos que estão fazendo um belíssimo trabalho na escola bíblica dominical. Eu fico impressionada como eles fazem as lições, elaboram as lições, estudam as lições, fazem a impressão daqueles serão cheios de seiva e de verdor. Olha que bacana, olha que maravilha. Minha gente, nós temos mais que servir esse Deus maravilhoso até o último momento da nossa vida. Eu falo isso porque eu conheci idosos maravilhosos na minha vida. Idosos que foram bênção nas nossas vidas, que ajudaram, que continuam ajudando hoje. Então, tem muitos talentos na maturidade. Tem pessoas que cantam ainda. Tem pessoas que ainda cantam no coral. São solistas. Tocam acordeon. Tocam piano. Tocam teclado. Tocam flauta. Participam de orquestra. São pregadores. Professores da escola bíblica dominical, homens, mulheres, idosos com mais de 60, 70 anos. Tem ministério de visitação fantástico, belíssimo. Ministério de conselheiro da juventude, conselheiro de casais. Olha quanta coisa que o idoso pode fazer. O ministério de diaconia na igreja. Muitas pessoas dizem, vamos colocar o mais jovem, porque o mais jovem tem mais disposição. Alguns deles não estão trabalhando, só estão estudando. Olha, gente, isso é mero engano. O idoso vai se sentir muito produtivo quando ele é eleito ou escolhido para ser diácono ou presbítero, cada presbiteriana, né, da igreja. E muitas igrejas estão desperdiçando esses talentos. Muitos estão trabalhando no social. Nós vemos pessoas trabalhando na cozinha com toda alegria, com toda disposição, com todo amor, fazendo trabalhos das evangelizações, recebendo pastores, recebendo seminaristas, construtores de templo. São inúmeras
as atribuições, as tarefas que o idoso pode fazer na igreja. Meus irmãos, você que está aqui ouvindo que você é pastor, ou você é obreiro, ou você é líder de igreja, jamais negligencie os nossos idosos. Eles continuarão dando fruto para o reino do Senhor. Que Deus abençoe você e que essa palavra possa penetrar seu coração e que você possa pensar melhor agora nos idosos do Brasil. Eu vou convidar meu esposo, ele vai orar para encerrar essa live. Eu agradeço desde já você que esteve aqui conosco esses momentos. Obrigado porque você esteve aqui conosco, participando, falando sobre esse assunto. É um assunto atual, mas ao mesmo tempo um assunto antigo. É um assunto que requer nossa atenção, requer a nossa consideração, o nosso respeito. Que Deus possa abençoar vocês. Meu esposo vai vir aqui. Boa noite, irmãos, tudo bem? Eu estava escutando minha esposa ali dentro e estava curtindo e participando. Uma palavra linda, não é? Maravilhosa, palavra profunda. Porque hoje nós somos jovens, nós somos jovens, amanhã vamos ser idosos. Está chegando a nossa vez, né? As coisas andam, né? Não para, a fila anda. E nós temos que nos preparar. Eu, você. Eu não tenho muito o que falar aqui hoje a respeito da palavra, porque Deus usou a serva dele. O que nós temos é que reter a palavra. É verdade, pastor Rogério, nós temos um problema sério. Mas eles nos servem muito ruim e tem dado esses problemas. Essa semana o Fernando faz o curso da faculdade pela internet e em plena aula saiu. Ele foi muito prejudicado. Infelizmente, aqui é estado interior e as pessoas não trabalham com muito zelo e nos prejudicam. Mas, irmãos, Deus abençoe a vocês. Aproveita os idosos que tem na tua igreja. Teu pai, a tua mãe, valoriza. Quando sai de casa, chama o idoso, seu pai, juntinho com você, vai dar uma voltinha com ele no carro, passeia. Não fica, não faz cara feia, não. A maioria dos filhos faz cara feia. Esse velho só quer estar passeando, essa velha só quer estar passeando. É essa atitude horrível que eles fazem. Não. Tem pastores sendo já colocados, não, já está na hora de se aposentar, de encostar. Não. Eu fico pensando, irmãos, eu vou concluir já, tá? Eu fico pensando em Abraão. Com quantos anos Abraão foi chamado para o ministério dele? Né? Quando Deus diz, sai da tua parentela. Eu penso também no outro personagem, Noé. Com quantos anos Noé tinha para construir a arca? Deus aproveitou os idosos para fazer as obras grandiosas. Não foram os novinhos, não. Né? E graças a Deus pela vida dessas pessoas. E a gente aqui, hoje, com tanta tecnologia, desperdiçando os idosos. As igrejas, muitas vezes, vai chamar um pastor, tem um idoso com tanta experiência, vai chamar um novo. Não tenho nada contra o novo. Será que os ímpios são mais sábios do que os homens da igreja? Que fazem leis e protegem o idoso? E o idoso, ele não deixa de trabalhar, ele tem a oportunidade, não é? Em um concurso público, se um mais novo e o idoso tirar a mesma nota, ele vai ter prioridade. E porque na igreja é diferente? Desperdiça os idosos.
Sangue de Jesus. Vamos fazer essa reflexão e vamos orar. Deus querido, no nome de Jesus Cristo, eu agradeço por essa escutar. Aí, além de ser uma pastora, é uma psicóloga de bom calibre, é mãe, é filha de idosos, nora de idosa, enfim, ó Deus amado, ela falou aquilo que deveria falar para atingir os nossos corações. Agora, ó Pai, aceita a nossa oração, nossa noite, desde amanhã, e que nós vamos fazer tudo, que seja para a honra e glória do teu nome, para sempre. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão consoladora do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe a cada um de vocês, tenha uma boa noite e fique na paz do Senhor Jesus Cristo. E até a próxima live.